Você pediu e hoje nós temos mais um videozinho de react aqui no canal. Hoje eu vou reagir à redação 960 da Estela. A Estela tirou 960 lá no Enem de 2019, que falava sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu escolhi o texto da Estela por vários motivos. Um primeiro motivo foi que a Estela foi minha aluna durante muitos anos e eu sempre ficava sabendo da nota dela, mas eu nunca pegava depois pra ver os textos, entender direitinho. Eu falei, pô, queria ver direitinho como é que ficaria e como tem ficado o texto, como tem ficado os textos da Estela nos Enems. A Estela hoje passou, tá fazendo medicina, tá numa universidade federal, merecidíssima, uma aluna muito querida, que eu tenho muito carinho, muito apreço. Hoje eu dou aula pro irmão dela, o Regis. A Estela também aqui de Minas Gerais, então uma pessoa muito bacana e muito próxima. Já tem inclusive, gente, eu achei engraçado porque eu fui perguntar no Instagram, gente, mas alguém quer que eu reaja ao texto? Nossa, apareceu gente demais, eu acho que eu já tenho vídeo pra reagir até o Enem, mas se você quiser também, entre em contato comigo lá no Instagram, que a gente bate um papo e a gente dá um jeitinho de organizar. Vamos ver então esse texto 960 da Estela? Então beleza, primeiro, bora pra nossa chamadinha. Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje, para que eu possa reagir ao texto 960 da fantástica e queridíssima Estela, minha aluna por muitos anos, vamos analisar como sempre todas as partes do texto e como sempre o que eu fiz basicamente. Eu peguei o arquivo da Estela, não li previamente. Estou com ele aqui, vou abrir com vocês e vou ver o que eu tô achando parte por parte. Vou trazer elogios, possivelmente trarei também algumas críticas. E aí preste atenção, tenta entender o que no seu texto você também erra, o que você não erra, o que você achou que ficou bacana e que você achou também que pode não ter ficado bacana. Bora prestar atenção para você entender tudo de tudo? Então, vamos lá. Olha só, a Estela fez no primeiro parágrafo um parágrafozinho de 5 linhas. Tranquilo, sem problema nenhum. A letra da Estela, eu já falei com ela várias vezes. Ô Estela, sua letra é tão bonitinha. E eu lembro tanto dos textos dela que eu falei até assim, ô Estela, eu tava com saudade da sua letra. A gente pega afeto até pela letra do aluno, quando o aluno é um aluno muito bacana, muito especial na nossa vida, né? E aí ela fez em 5 linhas a introdução dela. 5 linhas, gente, eu diria que é um espaço aceitável, tá? Um espaço natural que você tem uma introdução de 5 linhas, mas que muitas vezes para alguns alunos pode ficar um pouquinho apertado. Não tem problema se você passar um pouquinho das 5, se você chegar, por exemplo, às suas 6, 7 linhas, isso não seria considerado um erro. Se ficar muito maior que 7, talvez você comece a prejudicar um pouco a sua argumentação e isso acaba sendo algo um pouco mais preocupante. Vamos ver o que a Estela trouxe para nós. Ela colocou assim, ó, logo no início do texto. Embora dados da Ancine, e aí eu já percebi que a Estela cometeu um vacilinho aqui, ó. Ela falou Acine, ela comeu o N, né? Deveria ser Ancine. Agência Nacional de Cinema demonstrem um incremento no número de cinemas. Não é possível afirmar que o acesso a eles é democrático no Brasil. No que tange ao assunto, é fundamental pontuar acerca do distanciamento entre a realidade do país e o que é garantido por lei, e do prejuízo gerado pela incapacidade de assegurar a frequência de toda a população a esse espaço. A partir disso, é necessário intervir. Excelente, Estela, introdução bem objetiva, bem direta, bem clara, gostei bastante. Olha, eu achei interessante que ela já antecipa bonitinho para nós quais são os argumentos que serão discutidos no texto. Se você prestar atenção, ela já vai falar assim, ó, no que tange ao assunto, é fundamental pontuar acerca. Aí vem o primeiro parágrafo de argumentação, né? Ela antecipa o primeiro argumento, quando ela fala assim, ó, distanciamento entre a realidade do país e o que é garantido por lei. Esse é o primeiro argumento que ela vai desenvolver, certamente. E o segundo, prejuízo gerado pela incapacidade de assegurar a frequência de toda a população a esse espaço. Esse vai ser o segundo argumento. Então, o que ela já faz e que eu quero que você faça em todos os seus textos? Ela já apresenta qual seria o primeiro argumento e qual seria o segundo argumento na introdução, de maneira extremamente objetiva. No finalzinho, ela quis colocar aquela frase assim, ó, a partir disso é necessário intervir.
Essa frase não é uma frase obrigatória, eu gosto de falar que é uma frase que já faz um apontamento para a proposta de intervenção, mas que ela conseguiu fazer de uma maneira muito bem feita, ficou muito certinho, não tem problema se você quiser também colocar. Aí eu vou dar aquela olhadinha nos conectivos, né? Você sabe que eu adoro dar uma olhadinha nos conectivos. Ela, como eu colocou no primeiro parágrafo, em primeira análise. No segundo parágrafo de desenvolvimento, ela utilizou em segunda análise, legal, sem polêmica, sem risco. E aí ela vai colocar assim, ó. Em primeira análise, é imprescindível evidenciar a obra do jornalista Gilberto de Menstein, Cidadão de Papel, que é enfática sobre o fato da realidade brasileira não construir uma reprodução das garantias instituídas legalmente. Primeiro período da Estela, esse é o nosso tópico frasal muito bacana, muito bem desenvolvido. Nesse tópico frasal dela, ela já aproveitou e citou o repertório sociocultural que ela vai desenvolver. Então ela já citou Gilberto de Menstein e ela já deixou claro que muitas vezes o que está na lei não é colocado em prática. E isso, né, gente, não sou eu que preciso de te contar. Você já sabe que é um grande problema. Então ela fez um tópico frasal bem legal, bem bacana. Uma coisa interessante pra gente pensar é que ela gastou ali, ó, 3 linhas no tópico frasal. Pra mim tá no tamanho, assim, ideal barra máximo, né? Se passar um pouco disso, talvez já comece a ficar um pouco longo, mas ficou muito bem organizado e agora ela vai desenvolver a ideia. Tal situação em que o real não condiz com o legal é notório no contexto do cinema. Tal situação em que o real não condiz com o legal é notória no contexto do cinema, tá certinho. Tal situação é notória. Maravilhoso. Ela está basicamente reforçando essa ideia a partir de Menstein. Por certo, o acesso desigual e restrito a essa forma de entretenimento é uma inconstitucionalidade, uma vez que a Carta Magna do país prevê a igualdade entre as oportunidades dos cidadãos e contribui de forma muito negativa para a manutenção da desigualdade presente no país. Prova disso é a influência que a cultura exerce na inserção no mercado de trabalho, por exemplo. Olha, Estela, eu gostei dessa sua continuação, porque você, querendo ou não, já apresentou um novo repertório, né? Você apresentou um novo repertório quando você fala da igualdade da Constituição. Para mim, você está fazendo uma referência direta ao artigo 5º, tá ok? Eu achei que esse seu final ficou um pouquinho confuso, quando você falou assim, prova disso a influência que a cultura exerce na inserção no mercado de trabalho, por exemplo. Eu achei que essa ideia ficou um pouco solta, achei que ficou faltando você, por exemplo, trazer um fechamento desse período, sabe? Um fechamento desse período, não, um fechamento desse parágrafo. Eu senti falta, por exemplo, de você ter uma frase, e nessa frase você colocasse assim, portanto, é evidente que a questão da falta de acesso ao cinema pode afetar até mesmo questões relacionadas ao trabalho no futuro. Achei que ficou um pouquinho vago esse final. Não gostei desse aspecto, tá? Mas mesmo assim, a maior parte do texto está muito bem feitinha, muito bem organizada. 2 repertórios nesse nosso segundo parágrafo de desenvolvimento. E aí ela vai continuar. Olha que legal, né? Quando a gente pega os detalhes para a gente ver. Tô vendo aqui o segundo argumento dela, né? O segundo parágrafo de argumentação. Dá para ver até o que você marcou nas questões, né, Estela? A Estela marcou as bolinhas ali, ó. Ó, um monte de bolinha lá no fundo. Ela foi marcando a bolinha do gabarito em cima da folha de redação, depois deve ter visto que encheu a folha de redação de bolinha e falou assim, ai meu Deus do céu. Pois é, gente, se você puder evitar de deixar a sua redação de poá, melhor. Redações sem bolinha, por favor, ficaria melhor. Mas eu sei que foi um acidente, Estela, tô brincando. E aí ela vai falar assim, ó, em segunda análise, é necessário considerar o cinema como uma manifestação artística e, portanto, detentor de função social, especialmente no que remete à denúncia das mazelas. Gostei, achei ótimo, já apresentou um tópico frasal mais curto, já falou da função social das manifestações artísticas, que eu também achei muito bacana, ficou muito bem feito, muito bem colocado até agora. Reparei que você cometeu alguns erros, né? Alguns erros de escrita mesmo que você teve que arrumar. Você, por exemplo, na parte do portanto, você tinha feito errado e você pôs um risco, escreveu portanto em cima, como deve ser feito, ficou organizadinho. Um pouco mais abaixo, em cinema, aconteceu a mesma coisa, você também arrumou, também ficou muito bonitinho, muito bem feito. E agora, já analisando lá embaixo na proposta de intervenção, você também teve mais um errinho que você arrumou,
né? Esse que você colocou em cima, a expansão das. Esteticamente não me preocupou, tá? Esteticamente seu texto tá ok. Não tem problema se você errar e escrever em cima, desde que você faça isso de vez em quando, sem ser algo muito excessivo, algo muito exagerado. E no seu caso eu achei bem tranquilinho, tá bom, Estela? Aí ela vai falar assim, ó, eu estou na linha 17. De certo, obras cinematográficas como o clássico americano Tempos Modernos evidenciam contextos, a exemplo da exploração laboral, em que é preciso transformação e tem impacto positivo, uma vez que estimulam a discussão acerca do tema, viabilizando a mobilização popular para a resolução dessas problemáticas. Eu gostei muito da referência do Tempos Modernos, só que eu achei que esse período, Estela, ele ficou um pouco longo. Eu vou pegar aqui de novo. De certo, obras cinematográficas como o clássico americano Tempos Modernos evidenciam contextos em que é preciso transformação e tem impacto positivo, uma vez que estimula a discussão acerca do tema. Tá ok, entendi a ideia, mas eu achei que o seu período ele ficou um pouco longo, ele ficou um pouquinho confuso, tá? Isso poderia ser um problema. Vamos ver se você vai ter mais períodos confusos ao longo do texto, que você poderia fazer você perder ponto, isso poderia ficar um pouco perigoso, mas eu consegui entender a sua ideia do Tempos Modernos e já é mais um repertório sociocultural. Por enquanto eu estou achando assim, seu texto riquíssimo, você está de parabéns. E aí nós vamos continuar, eu estou na linha 20. No entanto, a restrição do acesso ao cinema impede que essa arte alcance a potencialidade como ferramenta de incentivo ao questionamento, necessitando intervenção. Neste parágrafo eu gostei, viu, Estela? Neste parágrafo, quando você colocou no entanto, do no entanto em diante, eu consegui perceber que você estava fechando a sua ideia. Eu consegui perceber que você estava fechando o seu raciocínio. Esse eu curti, esse eu achei bacana. Esse aí tô para te falar que você brilhou. Parágrafo que acabou ficando com as partes muito bem demarcadas, né? Seu tópico frasal, seu desenvolvimento. E a sua conclusão, ela começou na linha 20, no entanto, e foi até o necessitando intervenção na linha 22. Coisa linda, sem problema nenhum. E aí você vai começar a sua proposta na linha 23. Ok, vamos a ela. Assim, o Ministério da Cidadania, agente, responsável pelas atribuições do extinto Ministério da Cultura, lindo, de agir por meio de deduções fiscais. Uai, de agir? Por meio de... Ficou esquisita essa parte, hein, Estela? O Ministério da Cidadania é responsável pelas atribuições do extinto Ministério da Cultura. Por enquanto, amei. Você já tem agente, você já tem uma ação. De agir por meio de deduções... Eu não sei se isso foi um ponto que você colocou. De agir, ponto. Por meio de deduções fiscais. Ficou esquisito esse pedaço. Esse pedaço ficou mal organizado. Tá? É a terceira vez no seu texto que eu comento de situações que trouxeram um pouco de organização ruim das ideias, o que é uma questão que envolve a sua competência de número 4, tá? Não gostei desse pedaço nesse aspecto, mas gostei que você pôs o agente, gostei que você detalhou esse agente, aí depois você vai colocar o modo ao meio, ó. Por meio de deduções fiscais oferecidas às empresas do ramo do cinema, o Estado deve incentivar a expansão nessa área. Agora você vai detalhar, né? Priorizando as regiões que dispõem de menos salas de exibição, como Norte e Nordeste, com maiores percentuais de isenção. E agora você vai apresentar a sua finalidade, a fim de possibilitar a igualdade de oportunidades entre os cidadãos e permitir que a potencialidade do cinema como estimulador de debates seja atingida. Eu não sei se isso é um J, Estela, mas a palavra atingida deveria ser escrita com G e não com J. Então nós temos ali também um problema de norma culta. Mas, na proposta você apresentou para mim todos os elementos: agente, ação, modo ao meio, detalhamento, finalidade. Sua proposta fez sentido, sua proposta é considerada adequada. De uma maneira geral, eu gostei, não foi pouco não, gostei foi muito do seu texto. Acho que você tem vários pontos positivos, você tem um bom uso de repertórios, você tem um texto extremamente legível, com uma letra muito bonita. Só que eu tiraria ponto no seu texto, não sei se foi exatamente nesse lugar que você perdeu, eu tiraria de você
40 pontos na competência de número 4, que é a sua coesão textual. A competência de número 4 impediria que você tirasse 1000. Eu lembro muito dos seus textos, Estela. Eu lembro que muitas vezes a gente discutia sobre esses períodos um pouco longos, sobre essas questões relacionadas à coesão que acabavam prejudicando, e foi o que prejudicou neste Enem, foi o que não deixou você tirar 1000, né? Eu não vou falar que isso foi um grande prejuízo, porque 960 é uma nota muito boa, né? Mas o que impediu que você tirasse 1000 naquele contexto. Mas seu texto, de uma maneira geral, muito bem feito, texto muito maduro, muito bacana. Tenho certeza que ele vai servir de exemplo para muitos alunos que desejam e que vão, se Deus quiser, arrebentar também no Enem. Muito obrigado pelo carinho, Estela, muito obrigado por ter enviado o texto, muito obrigado a você que continua assistindo o vídeo, que chegou até esse momento. Não se esqueça de se inscrever no canal, de clicar no sininho para notificações e depois me chama lá no Instagram, no @aprendicompapai, pra gente bater um papo, conversar sobre redação, conversar sobre a vida. Fechadaço? Então, coisa linda, meu povo. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Ei, tchau, tchau!